Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o nosso Terra Viva DBO na TV desta sexta-feira, dia 30 de julho, sempre com as principais notícias e os destaques da nossa pecuária. Dos grandes inimigos do pecuarista brasileiro, um dos piores é o carrapato, responsável aí por prejuízos que são contados na faixa de alguns bilhões de reais por ano. E de difícil controle, né, por ser capaz aí de desenvolver resistência aos produtos usados contra ele. Para fugir desta armadilha, a ciência está apontando dois caminhos, que são o manejo da praga de acordo com as fases do seu desenvolvimento e o uso de inimigos naturais para diminuir o nível de infestação. Mais informações a gente confere agora com o nosso editor e apresentador Sidney Maschio. Sidney, muito boa noite para você. Bem-vindo ao Rancho. Boa noite, Daiane. Muito boa noite para todo mundo. Nesta ribeira onde a vida escorre ligeira, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV já correu o trecho arrecadando notícia e informação para dividir com os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro e já está de novo aqui na frente da televisão para anunciar a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, a grande dificuldade no combate ao carrapato é justamente a sua capacidade de desenvolver resistência, né? E para voltear essa sabedência natural dele, a ciência está oferecendo ao pecuarista essa possibilidade de fazer o controle biológico com o uso dos seus próprios inimigos naturais, da praga, para ajudar a livrar o gado do ataque desse desgramado, né? Pois então, para adquirir maior conhecimento a respeito de como pode ser feito esse enfrentamento, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Lucas Tosi, consultor técnico de vendas da Decoy Smart Control, que vai participar agora e prosear com os companheiros fazendeiros e fazendeiras do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Ribeirão Preto, aqui no interior paulista. Muito boa noite, Lucas. Muito obrigado por você fazer essa visita virtual aqui para a gente no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Obrigado pelo espaço. Vai ser um prazer conversar com você e com todos que estão nos assistindo. O prazer é nosso. Ô, Lucas, agora qual que é a primeira coisa que o pecuarista deve fazer, deve levar em consideração, quando ele vai começar um programa de controle do carrapato na propriedade dele, independentemente de qual sistema ele vai usar para fazer o controle? Legal, Sidney. É muito importante que o produtor ele conheça o ciclo e o desenvolvimento e as gerações do carrapato na sua propriedade, né? O Brasil é um país muito vasto, muito extenso e possui condições climáticas muito distintas, né, do norte ao sul. Então é importante o produtor tá ligado a isso para ele se programar para começar esse tratamento nessas épocas onde a infestação é menor. Né? É importante o produtor estar consciente disso, né, para que quando a gente chegue numa época de maior infestação, né, a gente não atinja esse pico. Então, é aquela coisa, né, de prevenir o problema, né, atacar os carrapatos antes que a gente chegue nessa época aí de maior infestação. Ô, Lucas, agora, dependendo da região do Brasil, né, a duração das fases de desenvolvimento do carrapato pode mudar? Elas podem ser mais longas ou mais curtas? Exatamente, Sidney. Como eu disse, né, o Brasil é um país muito extenso e possui condições climáticas muito distintas, né, do norte ao sul. Nas regiões sul e sudeste, por exemplo, onde a gente tem um inverno muito rigoroso, o carrapato, né, ele pode estender o seu ciclo na pastagem, né, que é o seu ciclo a sua fase de vida livre, né, a fase não parasitária. Então, quando ele estende esse ciclo, o carrapato aí ele apresenta em torno aí de 3 a 4 gerações no ano. Já nas regiões mais quentes, né, e úmidas, como o norte, nordeste, às vezes no centro-oeste também, o carrapato ele tem as condições ambientais climáticas favoráveis praticamente o ano todo. Né? Então, ele consegue estender aí o seu ciclo, aumentar aí a quantidade de gerações, né? Então, nessas regiões aí, o carrapato pode apresentar até 5 gerações. Agora, por que os produtos usados contra o carrapato, né, com o tempo vão perdendo efeito, hein, Lucas?
Exatamente, Sidney. O que a gente vem observando aí no mercado, né? Existe diversos produtos aí para fazer o controle, fazer o combate do carrapato, né? E o que acontece, né? Quando a gente utiliza aí, uma mistura de moléculas químicas sem instruções, né? Sem uma assistência, ou então a gente faz uma subdosagem, né? Do produto que a gente deveria utilizar, o carrapato ele acaba adquirindo uma resistência, né? Ele acaba adquirindo meios, formas de se defender contra o estresse que ele está sofrendo. Então acaba que às vezes, né, muitas das vezes esses produtos que os produtores vêm utilizando não vêm funcionando, né? Uhum. Agora, Lucas, como é que funciona esse controle que vocês estão propondo, né? Esse controle biológico com o uso de fungos para combater o carrapato? Exatamente, Sidney. A gente tem dois produtos, né? Tem um produto para pulverização no campo, na pastagem, que é onde está o foco da infestação com o carrapato, né? Mais de 95% da infestação está no pasto. E a gente tem um produto também para pulverização nos animais. O produto nada mais é do que fungos inimigos naturais específicos do carrapato, né? Ou seja, eles parasitam somente o carrapato. Esses fungos, eles já estão presentes no meio ambiente e já vem fazendo esse controle do carrapato há milhares de anos, né? O que a empresa fez? Ela pegou esse carrapato infectado pelo fungo no meio ambiente, trouxe para o laboratório, isolou esse fungo, analisou, né? Produziu esse fungo, né, em alta quantidade e transformou num produto, né? Então, o produto nada mais é do que duas espécies de fungos inimigos naturais específicos do carrapato que fazem esse controle, né? O fungo ele entra em contato com o carrapato, ele se desenvolve, coloniza o carrapato, né? Ele solta enzimas digestivas para matar esse carrapato, coloniza e mata o carrapato, né? Então é mais ou menos assim que funciona o mecanismo de ação, né, dos fungos e o conceito de controle biológico. Agora, esse tipo de fungo pode deixar algum resíduo ou alguma contaminação no leite ou na carne dos animais tratados? Não, Sidney, exatamente por isso, pelo fato de ser um produto específico, né, os fungos são específicos, voltados, parasitam somente o carrapato, eles não parasitam nenhum outro tipo de organismo, né? Então não corre o risco de deixar resíduo no leite, deixar resíduo na carne. O produto não tem tempo de carência, né? O controle biológico ele não tem tempo de carência, né? Então você pode aplicar também em bezerros, você pode aplicar em vacas prens, né? E o mais importante é que vem funcionando super bem. Muito bom. A gente precisava fazer mais umas 20 perguntas para você, Lucas, mas você sabe que o nosso tempo é apertadinho, né? Então a gente vai continuar acompanhando aí o desenvolvimento desse trabalho, que é muito interessante, uma alternativa muito interessante para o controle do carrapato, né? E a gente volta oportunamente a falar nesse assunto. Muito obrigado, viu, Lucas? Parabéns pelo trabalho, um grande abraço aí para você e para toda a equipe que participou desse desenvolvimento. Obrigado, Sidney. Eu que agradeço, fico sempre à disposição aí, sempre que precisar, é só chamar, vai ser um prazer falar do controle do biológico e um pouquinho da Decoy também. Muito obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Daiane Andrade. Muito obrigada, Sidney, e até daqui a pouco. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem as informações aí dos insumos. É já já, fica aí. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV e, como prometido, hora de falarmos sobre insumos. O mercado atual e as projeções para o milho é o que você confere agora com o pessoal da Scott Consultoria. Começando aqui, destacando os preços firmes, mercado em alta aqui no país, né? Com relação ao milho, na região de Campinas, a referência hoje próxima de R$ 105 por saca de 60 quilos, uma alta de 14,1% no acumulado de julho, né? E os fatores principais aí de alta são as questões climáticas adversas, tanto aqui no Brasil, né, pensando aí nas geadas no final de junho, começo de julho, tivemos geadas também em algumas regiões agora em meados de julho, né, e para o curto prazo, pensando aí para essa última semana de julho, também com previsões aí de queda na temperatura e possibilidade de ocorrência de geada, mantendo aí a cautela no mercado de milho com relação à situação das lavouras em fase de colheita no país, né, não só no Brasil, mas também o clima mais seco, mais quente nos Estados Unidos, né, com revisão para baixo
na situação, em termos de condições das lavouras, pesando sobre os preços no mercado internacional e aqui no Brasil, né? Com relação às produções previstas aqui no Brasil, a gente viu revisão para baixo por parte da Conab, também os órgãos estaduais falando em volumes menores do que previsto anteriormente, em função tanto da situação de atraso no plantio, como principalmente agora, mais recentemente, em função aí das geadas em importantes regiões produtoras, né? E isso tem gerado, essa revisão para baixo na produção, tem gerado também expectativas de estoques mais baixos esse ano, né? Então a Conab, no relatório agora de julho, falou 5,47 milhões de toneladas de milho em estoque final na temporada 2020-21, frente às 10,6 milhões de toneladas em estoque final na última temporada. Então uma redução bastante grande no volume previsto ao final dessa safra, né? E o estoque é o menor desde 2015-2016, quando o volume foi aí de 5,23 milhões de toneladas em estoque final no país. E nos Estados Unidos, para trazer aqui também uma situação com relação às lavouras, né? Até o dia 25 de julho, o último boletim divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, 64% das lavouras de milho estão em boa ou excelente condições, né? Frente a 65% nessas condições na semana anterior. O que a gente viu foi revisão aí para baixo, revisões para baixo nos últimos relatórios, né? Isso também tem pesado sobre as cotações no mercado internacional. Para finalizar, por curto prazo, a expectativa é de mercado firme. Nessa semana agora, em função da previsão de ocorrência de geadas, novas geadas, aí a gente tem essa cautela com relação à situação das lavouras, o que deve manter, por curto prazo, os preços firmes aqui no mercado interno, principalmente em função da questão climática mais adversa. E lembrando também o câmbio, patamares mais firmes aí, depois da queda verificada em julho na moeda norte-americana. Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, Rafael. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Na volta tem reportagem especial. É já já. De volta com Terra Viva DBO na TV. O casal Júlio e Elaine mora na área rural de Treze Itilhas, em Santa Catarina. Eles estão satisfeitos com uma decisão tomada há 10 anos. Júlio voltou para o campo depois de trabalhar em empresas privadas. A alegria deles é estar na estância JF, como vamos ver agora na reportagem especial. Um passeio pelo centro da cidade. Para o Júlio, andar por Treze Itilhas em Santa Catarina é uma visita a uma antiga rotina. O ex-coordenador de vendas passou quase 20 anos trabalhando para 2 empresas. Mas trocar a profissão urbana pela vida no campo sempre foi um desejo. Eu trabalhei durante 11 anos numa empresa privada do município e depois disso eu fui trabalhar numa multinacional, uma empresa americana que eu trabalhei durante 8 anos, né? Em torno de 10 anos atrás eu comecei a amadurecer a ideia de ir para o campo mesmo, de comprar uma propriedade. Há cerca de 7 anos apareceu essa oportunidade de comprar essa propriedade que eu comprei. Para a Elaine, esposa do Júlio, caminhar pelas ruas da cidade faz parte da rotina. Durante a semana, a vida urbana está presente como dona de loja. Mas sempre que pode, ela trabalha ao lado do marido nas tarefas da fazenda. Eu fiquei um pouco assustada em não conseguir conciliar tudo. Então, mas depois eu entrei na onda, gostei da ideia, gostei dessa vida no campo. Então, nos finais de semana e durante a semana, às vezes final do dia, eu consigo ajudar o Júlio. A transição entre cidade e campo ocorre até no meio de transporte. Na hora de ir para a fazenda, é bom trocar de carro. No meio do caminho está a igreja onde os dois se casaram, parada obrigatória para relembrar um momento marcante. Chegar à estância JF, escoltado pelos batedores caninos, é um cenário de conforto. Hoje, os 50 hectares estão estruturados, mas no começo não era assim. Essa propriedade ela não dispunha de água na época, água potável, de energia elétrica, nada. Então eu comecei a propriedade realmente do zero, tá? Demorei uns 2, 3 anos para ir estruturando essa propriedade. Com a estrutura montada, o Júlio partiu para a segunda etapa, a criação de bovinos de corte. Eu comecei nas raças britânicas, comecei com Angus e Aberdeen Angus, né? Enfim, algumas raças que se adaptam na nossa região também, né? E a gente tinha em torno de 60 a 70 cabeças de bovinos aqui na propriedade. A atividade rural representa a renda integral do produtor e isso ocorreu com mais uma série de investimentos.
aumento de rebanho e melhoramento genético garantiram 250 animais, triplicando a produção e o faturamento com a pecuária. A criação de bovinos de corte abriu as portas para expandir a atividade da propriedade. O bom desempenho no trabalho de recria e venda do rebanho proporcionou recursos que foram investidos na implementação da granja de suinocultura, um antigo desejo do produtor. E hoje a pecuária e a suinocultura, em relação à rentabilidade, elas estão andando juntas na propriedade. Não desmerecendo nenhuma, as duas atividades são fantásticas, mas o casamento das duas foi perfeito. O rebanho de suínos tem 1.500 animais nos sistemas de recria e de engorda. E se a união de atividades foi um casamento perfeito, a união do Júlio e da Elaine foi a combinação ideal para continuar o trabalho da propriedade quando os 5 funcionários estão de folga. Nos finais de semana, quando os empregados estão de folga, a gente assume todo o trabalho. Então eu consigo daí ajudar o Júlio tanto na parte dos suínos, consigo identificar os suínos que estão com alguma doença, ajudo na medicação. E na parte dos bovinos, o que eu mais gosto de fazer é quando a gente pega os cavalos, encilha os cavalos e sai para fazer essa lida do gado, para fazer o manejo. Isso que é o que eu mais gosto de fazer com ele aqui. O atendimento da assistência técnica e gerencial do Senar em bovinocultura de corte contribuiu para a propriedade se tornar rentável. Nós observamos o contentamento do produtor com a sua atividade, onde ele começou a obter mais lucros com o seu sistema de produção. E, para finalizar, nós observamos que quando se tem uma gestão adequada, atrelada à tecnologia adequada, a conhecimento técnico, com certeza o produtor conseguirá obter ótimos resultados. E depois de 10 anos, o Júlio não se arrepende de ter feito a mudança da cidade para o campo. Eu tenho certeza, não só eu como minha esposa, que a gente fez a escolha certa. A gente gosta do que faz, faria tudo de novo, sairia mais uma vez da cidade e iria para o campo sem problema nenhum. A gente realmente está realizado no campo mesmo. Rápido intervalo e já voltamos com as cotações do boi gordo. E já estamos de volta. Quem volta aqui também para o nosso rancho eletrônico é o Sidney Maschio, agora com as análises, as informações do mercado do boi gordo. Sidney, é com você. Obrigado, Daiane. E nesta sexta-feira, que foi a arrematadeira da semana e também do mês, a nossa Praça Boiadeira firmou o pé outra vez na subida da ribanceira, desmentindo aí o comprador que estava anunciando derriçada geral no preço por causa da atual onda de frio que andou provocando geadas e congelando boa parte do Brasil. É verdade verdadeira mesmo que a oferta de gado terminado até aumentou sim, né? Por causa aí, desse despencamento da temperatura e principalmente por causa do aumento na chegada de animais engordados no confinamento, né? Mas, até agora, isso não foi suficiente, nem deve ser, daqui para frente, para derrubar o mercado. A primeira parte da explicação para esta situação, conforme o amigo pecuarista e o companheiro boiadeiro já está careca de saber, é que a safra deste ano foi extraordinariamente apertada. E juntando isso aí com a disparada do custo de produção do gado de coxo, o resultado é que, juntando todas essas coisas, né, o certo é a gente apostar que a carestia de mercadoria pode até amansar, mas não vai terminar. Outra questão é que, com o avançamento do calendário, já está praticamente chegado o período de pagamento de salário ao trabalhador empregado. E com a previsão aí de aumento no movimento, a carne sem osso já subiu no atacado, né? Com o valor médio dos cortes comercializados apresentando aí uma alta de 0,4% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. E com este mercado seguindo aí no roteiro que estava sendo esperado, fique também o companheiro fazendeiro devidamente informado de que, no mesmo período considerado, o comércio varejista do produto desossado também foi no mesmo trieiro, com a média de preços registrando aí um avançamento, né, de 0,8% aqui em São Paulo, de 0,6% no Rio de Janeiro, de 0,4% nas Minas Gerais e de 0,1%
no Paraná. Juntando tudo, o resultado foi que no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E dessa vez o que aconteceu foi que em todas elas o preço subiu. Pois então eu peço a atenção redobrada dos companheiros e das companheiras pecuaristas para escutar a recitação dessa lista, que vai ser feita agora pela nossa colega apresentadora e jornalista, Daiane Andrade. Começamos a lista de mudanças de hoje no Triângulo Mineiro. Por lá, o boi valorizou e foi para R$ 307,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Quem quiser comprar macho no norte de Minas Gerais vai desembolsar no mínimo R$ 305,50. Na capital Belo Horizonte, ele também valorizou e foi para R$ 306,50. Já na região sul de Minas Gerais, quem registrou alta foi a vaca, que agora está sendo trabalhada a R$ 284,50. Na capital de Goiás, Goiânia, o macho arribou e foi para R$ 301,50. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, o boi seguiu morro acima e está valendo R$ 307,50. Na capital do estado, Campo Grande, ele está sendo falado a R$ 311,50. Já na capital mato-grossense, Cuiabá, a vaca que valorizou e não está valendo menos do que R$ 287,50. Partimos para o oeste de Santa Catarina, com o boi arribando para R$ 321. Em Paragominas, no Pará, o macho agora vale R$ 295,50. No sudeste de Rondônia, ele também subiu e está sendo falado por lá a R$ 299,50. Alta geral no sul de Tocantins. Na região, o boi está sendo trabalhado a R$ 293,50 e a vaca a R$ 283,50. Na parte norte do estado, o macho está valendo R$ 290,50. Já no estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, houve estabilidade nos preços. Nas duas praças, o valor do boi é de R$ 312 no prazo de 30 dias. E a poesia caipira do dia, que foi tirada do meu livro Versinhos de Caipira, inteirou os 4, é hoje sobre prosa de passarinho. Então, vai ouvindo. A sabiapoca que fez ninho na cumieira do paiol já tratou o filhotinho e o jaó que pia todo fim de dia no alto da paineira já se despediu do sol e sumiu na chapada para caçar puleiro na galhada do arvoredo. E eu também vou me retirar porque amanhã bem cedo o galo carijó madrugadeiro, que é o rei do terreiro, vai cantar anunciando a alvorada e quando o céu clarear, eu já vou estar de pé e de café tomado, com alazão tostado arreado e pronto para a lida, que é o que eu mais gosto de fazer na vida. É isso então, gente. Vou ficando por aqui. Daiane Andrade, segunda-feira estou de volta nos estúdios do Terra Viva ao vivo. Um grande abraço para todo mundo. Cuidem-se e até lá. É isso aí, Sidney. Nós todos aqui estamos muito felizes, ansiosos aí com o seu retorno. Que bom, agora já vacinado com as 2 doses. Até segunda, então, ótimo fim de semana, viu? E ótimo final de semana para você também que nos assiste, nos acompanha. Até segunda, com Sidney Maschio de volta. Tchau!